5 minutos. Me dê apenas 5 minutos para te deixar uma receita bíblica que, falar a verdade para vocês, depois de 40 anos de ministério, agora eu comecei a aplicá-la na igreja, para os intercessores, para os obreiros, para minha esposa. Uma receitinha simples, mas eu demorei quase 40 anos para enxergá-la e quero passar para você, principalmente se você liderar um grupo, se você liderar uma célula, for um pastor de igreja, se tiver algum trabalho que você exerce, essa receita vai ser muito importante para você. E aqui tem acertos e erros, e temos que reconhecer os erros. Agora, se você é um membro que ainda não tem ministério, isso aqui vai servir para a sua vida, isso aqui vai servir para o seu caminhar na fé e seu caminhar diário. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, fala assim, olha. Então Atos, já sabe que é o livro de Atos é as atitudes dos apóstolos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, no capítulo 2 já viu o Espírito Santo sobre eles, estava uma bênção, mas daí começou a encher muito a igreja, crescer, e eles fazendo a obra, e aconteceu um fato interessante, fala aqui, olha, e eles perseveravam na doutrina, Atos capítulo 2, o verso 42, esse é o canal Pregador Caminhando pelo Evangelho, tem um monte de coisa aí para você ver, fala aqui, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual que é o segredo? Qual foi o crescimento, o segredo do crescimento da igreja dos primórdios? Sabe como foi, né? Foi isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe qual era a doutrina dos apóstolos? Eu vou dizer o que não era. Não era esse negócio de cabelo comprido, cabelo curto, tamanho da manga, paletó, gravata, saia. Não era nada disso. A doutrina deles era o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo e é o Senhor teu Deus. Ama o Senhor teu Deus e é o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa, não guarda mágoa, não guarda ira. Fala de Jesus, amor ao próximo. A doutrina deles era o amor, era o perdão, a reconciliação, coração limpo, puro, uma vida entregue para a vida ou morte perante Deus. Essa que era a doutrina dos apóstolos. O que vocês acham que Jesus ficou fazendo na terra 40 dias depois que ele ressuscitou? Lucas fala que Jesus ficou 40 dias falando coisas a respeito do reino e não tem nada registrado. Mas eu creio que naqueles 40 dias ele ficou ensinando e reafirmando e tentando colocar novamente na mente deles os princípios que fez a igreja crescer. E eles perseveraram nessa doutrina que ele ensinou durante 3 anos e reforçou naqueles 40 dias que ele andou aqui na terra com os apóstolos depois de ressuscitado. Então qual que é a doutrina dos apóstolos? Ir e fazer discípulo, ensinar a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, multiplicar pão, expulsar demônio, cura divina, libertar, implantar o reino, é isso aí. E não essas doutrinas de homens que nós fazemos hoje, que só atrapalham o evangelho, mas não dá crescimento. Ainda fala aqui, ó, na perseverar a doutrina dos apóstolos e na comunhão. Se a igreja estivesse em comunhão, na comunhão, como vai ter na igreja aqui amanhã. Não tem que ficar porrinhando uma vida do outro. Uma igreja tem que quebrar essas maresias, essas invejeiras, essas ciumeiras, parar com isso. É na comunhão, aí que o Espírito Santo de Deus opera. Não pode ter divisão, não pode ter contenda, intriga. É isso aí, olha a receitinha, na comunhão. Consegue ter uma igreja em comunhão e que fica nessa doutrina do amor? Aí não tem erro. Ele fala aqui, ó, na comunhão, no partir do pão e na oração. Pronto. Partir do pão aqui é estar todo mundo junto, se confraternizando. Crente não vai na casa do outro, crente malemar manda um zap, só se encontra na igreja. Você marca uma reunião, sai cada um para um lado, não tem carro, é na chácara, vai para a praia, vai para todo lado. Os crentes não tem mais comunhão, os crentes não ficam mais juntos. Tem que pôr os crentes juntos, colocar os intercessores juntos. Amanhã vai ter uma reunião aqui para colocar os obreiros junto, a igreja junto. Vai ter um almoço para pôr um perto do outro, na comunhão. Tá entendendo, Marinei? Qual que é o segredo aqui? Na comunhão e no partir do pão. O que é partir do pão? É na mesa, é comer junto, comer lanche junto, é andar junto, é estar junto, na comunhão, olha lá, na comunhão e na oração, orar junto, não desistir da oração, perseverança, então eles perseveravam na oração, perseveravam no partir do pão, na Santa Ceia um com o outro, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na doutrina de amar, perdoar, se entregar, sofrer o dano, não falar mal, não fofocar, não apurrinhar a vida do outro, olha lá, e em cada um havia temor. O temor de Deus é o princípio de tudo, em cada um havia o temor de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esse que é o segredo. É esse que é o segredo. Como meu tempo já deu uns 5 minutos, já vou pular para o último verso. Fala aqui, olha. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que se haviam de salvar. Então eles fazendo isso, mantendo essa regra, mantendo essa doutrina, o que acontecia? Deus acrescentava o número de crente.
não tinha briga de um catar crente da igreja do outro, eu não dava tempo, era tanta gente chegando. Qual que era a receita então? Perseverar na doutrina dos apóstolos, não apurrinhar a vida de ninguém, amar, perdoar, suportar, levar a coisa de boa, perseverava na oração, na comunhão um com o outro, no partir do pão. Isso fazia com que eles caíssem na graça do povo, certo? E Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Era Deus que ia trazendo o povo e enchendo a igreja. Ah, mas hoje temos estratégias humanas. A estratégia é louvor aqui, é louvor lá. Estratégia humana. Mas a regra bíblica é essa daqui. Fica na paz, Deus abençoe, eu volto amanhã.